Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa reunião de reforço dessa circular. Por que que nós estamos fazendo isso? Porque ano passado, infelizmente, deu problema, né? O pessoal, a maioria errou bastante, muitas bobagemzinhas, coisa, e aí foi necessário fazer novamente esse exercício. Aí, para evitar esse ano que isso aconteça, a gente vai fazer, eu vou dar uma explicação para vocês e a hora de tirar dúvida é agora, tá? Esse é o outro que? Não, esse aqui é o livro, não, esse é outro livro. Esse livro aqui foi mais rápido de escrever, porque o método é muito simples, não apliquei, foi bem rápido de escrever. Já o outro eu estou terminando, está acabando, o de foguete, esse de foguete. Estou tendo muito trabalho, meu Deus, para poder fazer os desenhos, os esqueminhas. Estou apanhando, feito um condenado para fazer esse desenho, mas está saindo, tá ficando bacana. E aí deve sair, vai sair esse, estou correndo para que ele saia esse mês ainda, viu? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Peço desculpa ter que estar fazendo propaganda assim, mas enfim, faz parte, né? Estão conversando. Aí, todo mundo está vendo aí a paisagem, né? Então, o que é que o método vocês já leram a circular, né? Então, não vou precisar ler novamente. O que é que acontece? Vocês vão, imagina que aqui é a paisagem da tua casa, né? O local onde você vai lançar. E aí você vai pegar, traçar uma linha de onde você está, uma linha reta, até lá no final. Uma trenazinha, né? E aí, depois que você lançou essa trena, você vai pegar e fazer uma medida do outro lado também e vai posicionar teu foguete para lançar. Então, é basicamente isso, né? Então, você está aqui pronto para fazer o lançamento e vai ter a tua medida lá, certo? Então, teu foguete vai ser lançado. O ideal é que ele caia lá no cruzamentozinho, lá onde você botou. Nem caia para a direita, nem caia para a esquerda. Por isso que eu coloquei essa árvorezinha aqui, que ela é muito boa para você, assim, você está confiante tanto no teu foguete, que ele foi bem feito, que ele vai cair sempre no mesmo lugar. Foguete bom sempre cai no mesmo lugar, certo? Deixa eu ver aqui o Arthur escreveu, boa noite, professor, estou a caminho de passar, porém a internet... está a caminho de casa, né? Está em viagem, está instável. Não, tudo bem, tudo bem. Junta, disposição, essa... O que está botando aqui? Vai ser postada para revisar depois. Não sei se ela vai ser divulgada, não. Está gravada aqui. Se o canal ele colocar, eu creio que sim. Creio que sim, que vai ser divulgado depois. Mas é muito simples. Você leu aquele material, entendeu? Se tiver dúvida, manda mensagem para mim que eu posso tirar sua dúvida aí também. Então vamos lá. Então tá aqui teu esquema, esse na perspectiva de que você está observando, né? Essa linha aqui é o teu eixo Y, ele tem que ser perpendicular ao teu eixo X. Perpendicular vai formar um ângulo de 90 graus, certo? E aí o próximo slide, agora olhando por cima, ali é daquela perspectiva do teu lançamento. Aí olhando por cima, você tem aqui a bolinha preta, que é onde você está, teu foguete, até o teu ponto de referência, que inicialmente tem que estar em torno de 50 metros, né? Depois você vai repetir esse experimento com 100 metros. Então você faz esse aqui, o primeiro experimento com o primeiro modelo de foguete, aí você não vai mexer no teu foguete durante o lançamento, porque você está analisando a eficiência do teu foguete, ok? E aí você vai lançar ele para tentar cair até aqui. Meu conselho, você faz a estimativa de quanto de pressão que você vai colocar e lança o primeiro e não contabiliza. Só para ver se você consegue chegar no ponto que você quis aqui. Aí você lança uma segunda, vamos supor que você lançou e você errou muito, ele caiu lá depois de onde você fez. Aí não, tem que reduzir a pressão. Aí você reduz a pressão e lança de novo. Aí você lançou ele aqui, caiu aqui mais ou menos pertinho. Aí diz, se eu reduzir um pouquinho mais, consigo lançar. Aí você lança, aí ele caiu em cima. Ou caiu perto, mais ou menos. Aí você, pronto, já sei que se eu colocar essa pressão aqui, ele vai cair sempre nesse lugar aqui. Aí você começa o teu experimento. Começa a fazer o primeiro lançamento, fazer o segundo. Porque qual é o objetivo aqui? O objetivo principal é que você entenda, você tenha o total domínio do teu foguete. Você vai lançar ele a saber que a 50 metros, se eu colocar aqui um determinado valor de pressão, eu sei que ele vai cair lá. E aí, para saber se teu foguete está bem arrumadinho, é quando você faz 10 lançamentos e ele cai no mesmo lugar.
Aí, meu amigo, teu foguete, ó, tá perfeito. É claro que a vida real é diferente da ideal, né? Você vai lançar a primeira lá, ele vai cair aqui, depois você vai lançar, vai cair bem depois vai cair antes. E é exatamente isso que a gente vai fazer essa conta. A gente vai ver a quantidade de lançamentos, os 10 lançamentos que você fez e os lugares onde eles foram lançados. Não é para você, como foi ano passado, de ficar lançando longe. Pelo contrário, é para você lançar o mais perto possível, o mais em cima possível. O ideal é que ele lance e caia todo aqui no 0,0, certo? Esse é o objetivo. Você tem que fazer de tudo para que teu foguete caia aqui. Aí você assim, não, ele caiu, então vou dar uma arrumadinha no teu foguete. Não. Você eu aconselho, por isso que eu aconselho, lança a primeira vez, lançou a primeira vez, caiu muito longe, o problema é a pressão. Então, reduzir a pressão e ele está caindo longe ainda. Reduzir a pressão. Aí você analisa, vê se precisa ajustar teu foguete, se ele está certinho. E aí você ajusta, se tiver vários foguetes, você vai ajustar para que eles fiquem idênticos. Depois que eles ficaram idênticos, depois você arrumou e viu que conseguiu chegar lá naquela posição, não mexe mais. Aí você vai fazer 10 lançamentos e vai contabilizar onde eles caíram nos 10 lançamentos sem mexer no teu foguete. E aí a capacidade será que o que eu fiz dá certo? Funciona? Mas eu estou errando muito. Pois é, aí você já errou, não dá mais para mexer. Professor, eu posso fazer de novo esse experimento? Se você quiser, você pode. Você pode lançar teu foguete. Aí vamos supor que deu um lixo, né? Caiu em vários lugares diferentes. Cara, eu quero melhorar esse meu experimento. Eu sei que ele tá falhando na letra, aquela letra ficou rasgada, tal, e vai dar ruim. Aí você conserta, depois que você consertar, aí você faz tudo de novo, os 10 lançamentos de novo. Só não é para mexer no foguete durante os 10 lançamentos, mas se você quiser repetir e lançar novamente a mexer, aí tem que fazer 10 lançamentos de novo, ok? Que assim você vai garantir que teu foguete está funcionando direitinho. Tudo beleza? Alguma dúvida até aí, pessoal? Estou tendo alguns problemas com a conexão. Desculpa pelo atraso. Tudo bem. Alguma dúvida? Beleza. Fala, Lucas. Levantou a mão. Pode falar. Boa noite, Alberto. Você me Boa escuta? noite. Sim, alto e bom som. Eu tenho uma dúvida sobre a montagem do campo de lançamento. Uhum, Nessa imagem que você mostrou, uhum. o... a parte que o foguete vai sobrevoar aparece sendo a maior de todas. Eu preciso fazer as outras do mesmo tamanho dela? Tipo, as outras também com 50 metros? Ou pode ser menor? Não, não. Boa, excelente pergunta. Não, você não precisa de uma área de 50 por 50, porque significa que você está me dizendo que teu foguete é muito ruim. Porque você vai lançar ele aqui, aí vai cair 50 metros para a esquerda. Então, assim, é tudo que a gente não quer, entendeu? O perfeito seria, se fosse bom, garantir assim, eu confio no meu foguete, eu sei que ele é bom. Bota aí 50 metros daqui adiante, ou 100 metros daqui adiante, e você marca como 50, caso ele caia lá na frente, e você erre apenas no X. O ideal é que ele caia sempre no mesmo lugar, mas que ele não caia pela lateral. A lateral pode ser, sei lá, 3 metros, se quiser. Se você confia no teu foguete, não, eu sei que ele não vai cair 3 metros para a esquerda, nem acima de 3 metros para a direita. Ele vai sempre naquela linha ali. Perfeito, entendeu? Claro que se não, eu não confio no meu foguete, ele vai ser um lixo, aí para evitar acidente, é melhor um campo mais aberto possível. Mas o ideal é que teu foguete caia sempre na mesma direção certinho. Entendeu? Entendi, obrigado. Nada, maravilha. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém até aí tá tudo certo? Deixa eu ver aqui como faz. Deixa eu ler aqui. Eu peço desculpa porque a letra tá pequeniníssima. Deixa eu ver se eu aumento esse troço aqui. Boa noite, estou a caminho. Roberto, boa Não. noite. Opa, boa noite. Pessoal, evitem escrever, manda mensagem que fica melhor, ou fala que fica melhor para mim, tá? Porque tá muito pequeno aqui, eu tô com a tela grandona, é melhor. Aí eu tenho que ficar me curvando para enxergar, porque sou míope, né? E de longe fica ruim. Pode falar. Me escuta? Também Sim, o alto e bom áudio? som. Certo. Professor, qual seria uma margem de erro aceitável para um foguete? Pai, 3 metros. 3 metros tá bom demais. Pronto. Acima de 3 metros já fica ruim. Porque 3 metros, tudo bem, 3 metros. Professor, 3 metros é muita coisa. É muita coisa, mas você está mexendo com a trena. Meu conselho, sempre use uma trena só para fazer a medida do X e do Y, tá?
Uhum. Pega uma trena para medir o X, depois pega outra trena para medir o Y, que vai dar ruim, porque as trenas, elas, embora tentem, seja o mesmo fabricante, elas dão medidas diferentes, não adianta. Então, o ideal é a mesma trena para fazer o X, depois a mesma trena para fazer o Y, você faz a marcação. Tudo bem? Certo. Obrigado. Beleza, nada. Quem levantou a mãozinha, César, pode falar. Professor, infelizmente minha internet ela ficou travando até o computador desligou, eu perdi uma parte. Tem de Hum. ser os 10 foguetes, tem que seguir os mesmos padrões, um igual ao outro. Exatamente, o mesmo padrão. Você lançou, você não muda mais, entendeu? Porque o que você está testando não é para você aprimorar. Você já vai testar o foguete que você já fez e ver se ele é bom. E para saber se ele é bom, é fazer 10 lançamentos e ver se ele caiu no mesmo lugar. Se ele não cair no mesmo lugar, é porque ele é ruim. Aí, caso você queira melhorá-lo, é melhor ainda. Aí você melhora e faz de novo 10 lançamentos novamente. Ah, não, ele ficou um pouquinho melhor, eu gostaria de fazer melhor. Melhora, faz 10 lançamentos novamente, entendeu? Até você se dar por satisfeito. Porque, lembre-se, isso aqui é para aprimorar o conhecimento de vocês. Não é simplesmente uma obrigação que você tem que fazer para tirar 10 na prova lá. Não é isso. É para você garantir teu experimento. Então, eu estou interessado, eu quero fazer meu foguete funcionar. A hora é agora, cara. A hora é agora. Faz os teus experimentos, faz os lançamentos, 10 lançamentos, ó, ficou um lixo. Caiu a 200 metros de distância à esquerda do local. Beleza, refaz e tudo de novo. Melhora teu foguete e refaz, entendeu? Tudo certo? Obrigado, Nada. obrigado. Aí, pessoal, peço que vocês não comentem aí para eu ler, tá? Que eu não vou mais ler, porque fica muito pequena a letrinha, então fica ruim, que eu não estou em casa, né? Tô no hotel. Bom, então continuando. Deixa eu continuar aqui. Aí agora, eu vou empurrar esse cara aqui para trás. Eu estou a 50 metros de distância aqui. E aí eu vou fazer o meu primeiro lançamento. Caso ideal, né, que eu lanço. Ah, tá. E aí esses 50 metros, no plano cartesiano, 50 metros significa que é o 50,0, que ele aceita uma casa decimal, certo? E aí esse ponto e vírgula aqui é para separar o x do y. Porque lembre-se, isso é um padrão. Ah, no caso aqui eu botei 50 metros, mas é menos 50, tá? Por quê? Porque eu estou à esquerda do gráfico. Lembre-se, o x sempre cresce, sempre, não há exceção. Ele sempre cresce da esquerda para a direita. Não se analisa gráficos matemáticos da direita para a esquerda, é sempre da esquerda para a direita. Por quê, professor? Porque é o método de leitura. A gente sempre não lê da esquerda para a direita? É a mesma coisa com o gráfico. Como é que eu sei que meu gráfico é crescente? Porque você sempre analisa ele da esquerda para a direita. Porque se você pegar um gráfico crescente analisando ele da direita para a esquerda, ele vai ficar decrescente. Então é sempre da esquerda para a direita. E aí, quanto mais para a esquerda está teu número, menor é o valor dele. Então, mais negativo ele é. Então, por exemplo, aqui é menos 50 no plano cartesiano. E o primeiro valor é sempre x e o segundo valor é sempre y. Não há exceção. No teu parêntese aí, o primeiro valor é sempre x, o segundo valor é sempre y, tá? Não é y primeiro e o x depois, não. Então, é sempre isso. Outra coisa, por que eu estou colocando ponto e vírgula e não a vírgula? Para não confundir a vírgula da vírgula do número, certo? 50,0, porque o correto seria x, y. Mas como o número aqui já a gente faz ele com vírgula, então é menos 50,0, ponto e vírgula, e o y 0,0, isso tudo em metro. Tudo bem até aí, gente? Todo mundo entendeu? Maravilha, beleza. Olha, se tiver dúvida, a hora de perguntar é agora, não tenha vergonha não, tá? Professor, não estou entendendo nada que você está falando, você está falando grego para mim, repete tudo, eu estou aqui para isso. Eu sou pago para isso. Então não se preocupe, que é minha obrigação. E se eu não estiver fazendo ela direito, você pode cobrar. Pode dizer, ó, canalha, o professor Alberto está explicando direito, não. Aí ele me bota para correr e chama outro melhor. Entendeu? Mas lembre-se, é minha obrigação. Então não se sinta constrangido por isso, tá? Então agora vamos ao segundo caso, né? Vamos supor que eu pego meu foguete e lanço ele e cai em cima, ó, pá, lá onde eu queria. Que coordenada é essa? É a coordenada 0, 0. O 0 é do x e o segundo 0 é do y. Molezinha, né? Agora vamos a um outro caso.
Aí eu já registrei, deixei aí. Tá igual no gráfico lá. Eu vou dar exemplo diferente do gráfico, tá? Vou dar um exemplo próprio aqui. Aí eu lanço, vamos supor que ele cai a 5 metros antes do local que era previsto. Como é que fica a minha coordenada? Opa, eu botei 50, né? Vou corrigir agora. Menos 5, não dá para corrigir, porque senão sai do coisa. É menos 5, não, eu vou corrigir. Peraí. Deixa já saiu da tela aqui para vocês, né? Vou botar aqui Deixa eu ver. Compartilhar a tela, que aí é bom que eu conserto na hora, que aí você já acompanha. Compartilhar. Estão enxergando a tela aí? Então é menos 5 aqui. Deixa eu alterar lá o primeiro lá que eu tinha colocado. Aqui é menos 50, tá certo. E aqui é menos 50. Show. Então tá aqui. Então, vamos lá, aí, ó. Menos 5 e 0. Esse é o eixo X. Tá todo mundo enxergando, gente? Tá tudo certo aí? Podem falar aí para mim, por favor? Tá, né? Sim, Beleza. sim, dona Sandra. Obrigado. Aí, esse é o ponto. Então, tá aí, tá marcado. Menos 5 e 0. Vamos agora para o próximo ponto. Vamos supor agora que ele caiu lá na ponta. Aqui eu vou consertar de novo aqui. Ele caiu lá do outro lado, ele caiu à tua esquerda, a 2,2 metros, lá na ponta, lá em cima, no eixo Y. Ou seja, significa que, como você está aqui nesse referencial, ele caiu à tua esquerda. Então, qual vai ser a coordenada dele? Vai ser uma coordenada, vai ser a coordenada, deixa eu botar aqui o próximo, 0, que o eixo X é 0 e o eixo Y é 2,2. 2,2 positivo, tá? Não é 2,2 negativo não, por quê? Porque no eixo Y ele cresce de baixo para cima. Então, abaixo do X, o teu Y vai ser negativo e acima do teu X, né, daqui para cima, ele é positivo. Então, ele cresce de baixo para cima. Então, é 0 e 2,2. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não? Então, vou continuar. Vou pegar agora um outro lançamento, deixa eu ver se tem um outro lançamento. Até aqui tudo certo, foi tranquilo. Agora vamos um caso diferente, né? Vamos um caso onde você lança ele e ele não cai nem em cima do eixo X, nem em cima do eixo Y, ele cai obliquamente aqui. Que medida que eu tenho que fazer? Aí vamos supor, ele caiu a 3 metros antes do ponto, então vai ser menos 3, que é o eixo X, e ele caiu 4 metros à tua esquerda, né? Para cima, então vai ser 4 metros. Então tá aqui, tudo certinho. E aí, o que eu vou medir é essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó, essa distância D. É essa distância que eu vou medir, ó. E aí o teu Y é 4 e o teu X é menos 3. E aí eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, né? O D vai ser quem? É o quadrado da hipotenusa, que é um triângulo retângulo, né? A hipotenusa, que é o maior desses lados aqui, que os outros são catetos, e é o que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, você tem aqui, ou pode ser esse ou pode ser o outro, tanto faz. Esse aqui, como ele é paralelo a esse, então tem a mesma distância, então é 4 metros. Esse aqui é paralelo a esse, então dá a mesma distância, que é 3 metros. Então, o D vai ser igual. Aí eu uso Pitágoras, que é menos 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Ah, professor, mas é menos 3. Mas quando você colocar o quadrado, o menos sai da raiz, né? Ele sai, né? Porque menos 3 vezes menos 3, menos com menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9, né? E aí, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16. 9 mais 16 dá 25. E aí essa conta fica 25 ao quadrado, que dá 5 ao quadrado, que é a mesma coisa, que aí dá o meu 5 metros. Tudo bem? Ou seja, ele caiu a 5 metros de distância da tua origem. Tudo bem, gente? Alguém levantou a mãozinha aí, pode perguntar. Sorato, né? Professor, boa noite. Oi. Boa noite. Eu gostaria de saber se teria algum problema se eu se eu colocasse o X e o Y direto na planilha que já gerasse o D, para economizar espaço até mesmo no trabalho. Poder você pode, só que você vai ter que dizer isso no teu relatório e fazer a demonstração dessa conta, porque eu sei que você sabe, mas o teu monitor pode não saber.
E aí você tem que provar para o teu monitor que você sabe. E a única maneira de você fazer isso é você fazer a conta. Entendeu? Eu aconselho que você faça para você ver como é que o Excel fez a conta. Aí você faz a tua conta e vê se bate o resultado. Bateu o resultado, Uhum. maravilha. Você tem que mostrar esse resultado lá no teu relatório. Sim, eu vou destacar o que vai na função, né? Tipo um Isso. códigozinho que tem lá. Tá bom, valeu, Mas você obrigadão. tem que abrir as contas, você tem que mostrar as contas abertas para mostrar para ele. Tudo Tá bem? bom, Que show. esse relatório é para você provar para ele que você entende do assunto, certo? Tá, eu mostro a conta normal e ela convertida no Excel. Isso, no Excel. Perfeito. Tudo bem? Valeu. Valeu. Levantou a mãozinha, Clara, né? Pode falar, Clara. Professor, uma dúvida. Você falou que a gente Uhum, tem que fazer os cálculos de D, certo? uhum. Sim. Para cálculos, eu preciso usar, tipo, a calculadora do Docs ou do Word, ou eu posso fazer, tipo, numa tela digital e colar no trabalho? Você está dizendo as contas para fazer? Isso, tipo, para na hora de demonstrar as contas. Por exemplo, fazer à mão, no caso, só Uhum. que no Google Notes mesmo, sabe? Ah, tá. Não, bom, aqui é o seguinte, ó. A gente aposta, porque assim, você tem que provar que sabe, mas tem certas coisas que não precisa provar, porque a gente já assume que você saiba. Por exemplo, 5 ao quadrado. Aliás, desculpa, 4 ao quadrado. A gente sabe que você sabe, ou a gente espera que você saiba que é 16. Então não precisa fazer a conta, entendeu? 4 ao quadrado é 16, porque não é esse o objetivo nosso. O Ah, objetivo sim. é que você entendeu o método, a metodologia que está aplicada. Então, por exemplo, teorema de Pitágoras, você tem que fazer direitinho. Mas as contas, se bateu, faz na calculadora e você faz do jeito que eu fiz aqui, ó. Do jeito que eu fiz aqui. D ao quadrado igual a isso aqui, mostra esse resultado e mostra esse. Pronto. Porque aí eu sei que o teu 3 ao quadrado aqui, teu menos 3 ao quadrado vai dar 9. E o teu 4 ao quadrado dá 16, 9 mais 16 dá 25, e a raiz quadrada de 25 é 5. Eu sei disso. Sim. Entendeu? Então não precisa provar esse tipo de detalhe. Se o teu Tá. monitor está te provando isso aí, é porque ele está desconfiado que você não sabe do assunto. Aí você se entende com ele lá. Entendeu? Mas Obrigada. beleza, em princípio é só isso. Tudo bem? Maravilha. Bom, é tudo sobre isso. Você fez agora com esse foguetinho de 50 metros, depois você vai repetir agora com o foguete de 100 metros, né? Mas o procedimento é exatamente o mesmo, tudo bem? Então agora nós vamos lá pro CP. Ou eu posso pular, deixa eu sair aqui, descompartilhar. Eu posso pular, então, a gente já ir direto para o CP. O que é que vocês acham? Pode ser? Alguém tem dúvida? Se tiver dúvida, pode interromper a hora que quiser, tá? Então vamos lá, deixa eu falar aqui sobre a questão do CP. Em primeiro lugar, o que é o CP? O CP a gente chama de centro de pressão. Tá, mas não disse nada, né? O que é. Vamos começar pelo CG, que o CP fica fácil de entender depois. O que é o CG? CG é o centro de gravidade. Então, imagina que você tem o teu objeto aqui, como o meu controle remoto, e se você olhar assim, ele é uniforme. Então, o centro de massa dele fica no meio. Por quê? Porque ele é bem uniformezinho. Pode falar, levantou a mãozinha, não estou enxergando o teu nome, mas pode falar. Quanto de diferença você recomenda para meio que melhorar o foguete? No outro exemplo. Ah, tá. Diferença de acima de 3 metros. Entendeu? Acima de 3 metros. Mas aí, ó, lembre-se, você vai melhorar teu foguete, mas vai repetir tudo de novo, tá? Tá. Vou, Obrigada. vou enfatizar. Você vai repetir tudo de novo. Os 10 lançamentos idênticos e não mexe no foguete quando tá fazendo isso. Tudo bem? Desculpa que eu tenho que enfatizar para o pessoal achar, não, mas eu vi no vídeo que o professor falou que eu podia melhorar e o canal puxa a minha orelha e arranca o que sobra disso aqui. Não é esse o objetivo, é você fazer. Desculpa, eu sei que você entendeu isso, mas é só para deixar claro para todo mundo, tá? Então, se teu resultado deu, sei lá, uma diferença de 5 metros no teu lançamento, professor, mas pode ter sido o vento na hora do meu lançamento. Tudo bem, se você lançou 10 vezes e 3 deles saiu muito ruim, não é um problema. Tá? Eu lancei 10 vezes, e aí ele caiu a 2 metros de distância.
nos 2 primeiros lançamentos, mas no terceiro lançamento houve um probleminha na minha base aqui, eu lancei e aí ele caiu a 5 metros lá. Um resultadozinho é flutuação que a gente não incomoda o teu resultado, tudo bem? Agora, se metade do teu lançamento deu ruim, aí não, aí realmente é um problema, né? É um problema com o teu foguete, aí você faz a melhor. Se você quiser melhorar, se não quiser deixar no relatório, aí é com você. Tudo bem? Entendeu isso? Então, show, beleza. Então, se você achar que deve fazer, mas eu aconselho o seguinte, só deixa para fazer as melhorias depois que você fizer os 10 lançamentos, porque você vai conhecendo mais o teu foguete. Então, à medida que você vai lançando cada vez mais, você vai entendendo o teu foguete. Então, não espera deu terceiro lançamento, ele já deu ruim. Ah, já vou desistir e fazer outro porque eu quero economizar. Não faça isso, não. Lança os 10, deu ruim, só para você avaliar o quão ruim ele é. Que aí vai servir, de preferência filmado ou gravado, você comentando tudo. Isso vai ajudar muito você com sua precisão. Certo? Beleza? Maravilha. Então, voltando lá. Eu quero achar o meu centro de gravidade do meu objetozinho aqui de controle. Nessa posição, ele é simétrico. Então, significa que a gente acha que a densidade dele é toda uniforme. Porém, que quando eu olho ele de ladinho aqui, ó, eu vejo que ele não é uniforme, né? Ó, aqui é na câmera. Você vê que aqui embaixo, ó, ele tem um calombozinho aqui, ó. Isso aqui já dá uma diferença de massas. Então, o centro de gravidade dele sai do meio e vai mais para a região onde tem mais massa. Então, ou seja, a distribuição de massa dele já não é uniforme. Então, ele já não vai ser no meio, certo? E aí a gente compara esse centro de gravidade dele, ou centro centro de gravidade ou centro de massa, como sendo a região onde todas as forças peso dele, a resultante dele dá num ponto só. É como se a natureza, o planeta Terra, enxergasse esse cara como sendo apenas um ponto com uma força, certo? Então, esse é o centro de gravidade dele. A mesma coisa acontece com o ar. Ou a gente acha que acontece com o ar. Para baixas velocidades, isso é verdade. Para altíssimas velocidades, próxima à velocidade do som, isso deixa de ser verdade. Para baixas velocidades, como ele está transladando o ar, ele vai oferecer forças e nele todo, a força de resistência do ar, vai bater nele todo, certo? E aí, quanto maior é a área dele, você vai ter uma quantidade de força muito maior. Então, maior vai ser o vetor força em cima dele. E onde é que vai estar o vetor resultante? Vai estar no centro, entre aspas, no centro de massa da área dele, ou no centro geométrico dele, dessa área. E aí, para você achar isso aí, tem que fazer umas contas lá, a equação de Barrowman, que ele faz é essencialmente a área central, o ponto médio dessas áreas que ele faz lá na conta dele. E a conta é bem parecida com a do centro de gravidade, é muito parecida. Só tem, aí ele faz como se fosse o centro de gravidade dele em cada partezinha dele lá. Isso é verdade quando eu tenho baixas velocidades, porque o ar se comporta de maneira uniforme em todo o teu foguete. E aí isso é verdade, acontece. Agora, quando você está em velocidades muito altas, próximo à velocidade do som, por exemplo, 800, 900 quilômetros por hora, velocidade de um voo de cruzeiro, não, 800 ainda vai, mas assim, 900 a 1.000 km por hora, porque a velocidade do som é 1.200 km por hora, aproximadamente. Se você vai próximo dessa velocidade, aí você já tem uma zona de altíssima densidade do ar na ponta e de baixíssima pressão atrás. Então, a densidade do ar é diferente. E aí as forças que vão atuar nele são diferentes. Aí não dá, a equação de Barrowman já não funciona mais. O método já não funciona. Mas não é o nosso caso. No nosso caso, o ar flui bonitinho, certinho. E aí existe uma equação de Barrowman lá, que você calcular tudo, mas existem 3 métodos na realidade para calcular. Existe a equação de Barrowman, que você coloca, ela é bem chatinha, bem complicada, mas lá no OpenRocket ele já te dá essa conta, mas ele faz isso automaticamente, você só tem que desenhar o teu foguete com as exatas dimensões que ele você desenha lá, que aí ele já te dá o cálculo do centro de pressão para você automaticamente. Um outro método é o método chamado CFD, que usa simulação de fluido. E aí sim, em simulação em dinâmica de fluido, o método CFD, esse calcula em qualquer regime de velocidade, que é os que os projetos profissionais utilizam. Não que os projetos profissionais não utilizem
uma plataforma paga, uma plataforma gratuita como é o OpenRocket. Mas a maioria deles usa uma plataforma paga, que aí calcula por CFD, tudo isso, aí ele te dá com precisão onde fica, e te dá até o caminho, dependendo da velocidade que anda o teu CP direitinho lá. O OpenRocket também faz isso, durante o lançamento ele diz o quanto que varia, mas não é a mesma precisão, né? E o terceiro método, que é esse que a gente vai fazer agora, que é usar o método do seguinte, olha só. Imagina que aqui é o teu foguete, você vai pegar um pedaço de papel, vai colocar embaixo na tua mesa, vai colocar o foguete em cima. Estamos estudando, eu mais minha equipe, uma maneira de a gente conseguir fazer o perfil dele com precisão. Aliás, deixa eu ver se eu consigo. Eu não vou. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vocês me dão licença um pouquinho, que é melhor mostrar um esqueminha do que falar. Eu acho que eu consigo encontrar bem aqui a minha apresentação, onde eu falo sobre isso. Cadê? Rapidinho, deixa eu só fazer uma busca aqui. Já já, se eu encontrar rápido, eu passo para vocês. Deixa eu sair daqui, que não é esse cara que eu quero. É esse aqui. Então, peraí, só. Vamos lá. Recente, não. Eu não quero recente, eu quero. Cadê, meu filho? Cadê você, meu filho? Não quero os recentes, todos os arquivos, não é isso. Poxa, tá aparecendo tanta coisa estranha aqui que eu nunca nem vi. Vocês não estão vendo nada, né? Tá todo mundo uma maior confusão, né? Tá sabendo nada. Cadê? Tá. É porque a minha legenda sumiu. Quero vermelho. Peraí, segura aí. Deixa eu tirar essa tela daqui que tá atrapalhando. Se demorar demais, eu desisto, tá? Mas foi de uma apresentação que eu fiz no pessoal do Maranhão, da minha. Me deem. Peraí. Me deem 1 minuto. Precisamente 1 minuto. Se em 1 minuto eu não voltar, eu não achar, eu desisto. Deixa eu cancelar aqui, peraí. 1 minuto. Peraí. Cinza, todos. Não é a etiqueta que eu quero, animal. Deixa eu ver, nome. Tô quase achando. Tá por aqui. O meu problema é o meu computador, ele tá ruinzinho. Ih, rapaz, sabia que você tava assim em crise, não. Simplesmente não tá aparecendo o lugar onde eu deveria. Desabilitou. Ih, poxa. Já tá saindo 1 minuto, né? Tá quase acabando o meu 1 minuto. Opa. Documentos. Meus documentos. Notificação não. Esse cara. Poxa, estava tão feliz. Bom, enfim, não vou achar. Não sei o que é que houve aqui. Última chance. Segura a onda aí, segura a onda. Cadê você? Ai, Cláudia. Agora sim. Agora encontrei. Mesa, documentos. Documentos Alberto. Beleza. Trabalho.
Aqui. Aulas. Ei, vamos lá, deixa eu ver se consigo abrir esse aqui. Ufo! Que susto! Vamos lá, agora eu vou abrir. Vou sair aqui da minha, botar aqui minha câmera para visualizar de novo. Uma zona esse negócio aqui, vamos lá. Vou voltar lá para eu simplesmente colocar no modo apresentação. Tirar esse cara daqui, não quero salvar. Coisinha chata. Bora, meu filho, sai. Pronto. Professor, para de dizer que já vai abrir, que eu já estou ficando sem paciência. Pronto. Agora eu vou abrir de verdade. Compartilhar. Cadê? Tá aqui. E aí. Saiu. Vamos lá. Aqui nessa aula, essa palestra que eu dei no Maranhão, pessoal do Maranhão, eu explico tudo isso aqui. Mas vamos passar que não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar esse cara aqui. Como fazer. Quem não tem armanha, não entra não sem a ajuda de uns profissional. Fala, Lisandra. Oi, Alberto, consegue me escutar? Alto e bom som. Eu queria fazer uma pergunta e também um comentário. Pode, por favor, por favor. A pergunta é se os gráficos, aquele lá da tarefa dos foguetes de alcance, eles são feitos no Word mesmo? Ou é em outro lugar que faz, tipo, o gráfico em si para poder botar na tarefa? É no Excel. No Excel, né? No Excel. Tá bom. E o comentário aqui, essa palestra que você deu no governo do Maranhão, a minha mãe que estava ajudando também. Ah, é? Sua mãe? Nossa, É Sandeloy o nome dela. Olha, nossa, eu sou muito fã dela, viu? Muito fã dela. Nossa, muito bacana. Inclusive, falei com ela hoje, né? A gente tá vendo aí a possibilidade lá do Maranhão de a gente fazer uns trabalhos, desenvolver os trabalhos lá com o pessoal, né? De aplicar esse método com os professores. Pô, que legal. Nossa, que mundo pequeno. Muito bacana. Maravilha. Aqui. Tá, então aí aqui eu vou achar o vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui, achei. O vídeo resume tudo. Centro de pressão aqui. É um vídeo feito pelo pessoal lá da Copa de Foguete, né? Ó. Centro de pressão do seu foguete. Coloque o foguete sobre um pedaço de papelão e passe uma caneta contornando ele. Recorte o perfil do foguete que está no papelão e ache o centro de gravidade desse perfil. Esse ponto que você achar vai ser o centro de pressão do seu foguete. Pronto. É isso aí que vocês vão fazer. Porém, vou repetir, tá? Porém, na hora de fazer a silhueta do teu foguete, você tem que fazer com que ela seja o mais fiel, mais fidedigno possível do teu foguete. Repito, você tem que fazer esse detalhe para que ele seja o mais fidedigno do teu foguete, tem que ser o mais parecido. Se você conseguir fazer ele idêntico ao teu foguete, idêntico, é provado, a gente conseguiu provar, eu mais minha equipe, que eu já estava fazendo as contas para tentar encontrar uma maneira de compensar esses caras, tudo, e aí o Washington lá conseguiu mostrar, ele mostrou até uma foto, é porque eu não tenho essa permissão para mostrar para vocês aqui, mas eu tenho uma foto que ele me mostrou da imagem do CP encontrada pelo OpenRocket e a imagem do papelão no mesmo exato lugar, na mesma posição. Eu só não mostro isso porque eu não tenho permissão de mostrar essa imagem, porque ele não deu essa permissão. Mas é exatamente isso aí. Se você fizer, quanto maior for a precisão, não segue o exemplo aqui não, que aí ele fez só uma ilustração. Melhor vai ficar teu resultado. Ó, tá vendo que ficou todo mal feito lá? Então, ele fez isso aí, claro, porque o resultado é meramente ilustrativo. Ele não tem uma proposta de ser preciso, né? Ó, ele é pontiagudo, o foguete é pontiagudo e ele fez quebrado, entendeu? E quanto mais você errar aqui, ó, por exemplo, ficar um pedação longo aqui, mais você vai errar do teu centro de pressão. Porque
porque ele vai pender sempre para a maior área. E aí vai dar trabalho, não vai ficar bom. E é um papelão, um papel grosso, de maneira que ele seja o mais uniforme. Por exemplo, ó, essa falha aqui, ó, já é suficiente para alterar o teu centro de pressão. Já vai alterar, entendeu? Então ele tem que ser o mais uniforme. Seja cuidadoso, seja preciso, seja sistemático com o teu trabalho, entendeu? Quanto mais sistemático for, melhor vai ser o resultado. Fala, Surato. Surato? Professor, Oi. e com relação a foguete com 3 aletas? A mesma coisa. Vai ficar a projeção dele. Ah, mas com 3 aletas, no plano, quando eu projetar, ele vai ficar curtinho. Não tem problema. Não, Porque o sei. que vai de frente com o ar é aquilo que ele enxerga de frente para ele, entendeu? Uhum, tá Então não bom. tem problema nenhum, não. Inclusive, Oi. isso que você falou aí, eu vou. Na tarefa 19, a gente fez um foguete nível 2, se não me engano. O Uhum. foguete que eu utilizei, eu projetei ele no OpenRocket, né? Aí lá no OpenRocket já dá o CG e já dá o CP. Exato. E a porcentagem assim, de acerto foi bem pequena, entende? Mas isso aí que você falou é novidade. Eu não sabia que dava para chegar a 100% de precisão com esse método, não. Pois é porque a maioria das pessoas erram na hora de fazer esse desenho aí da silhueta. E aí esse meu colega, infelizmente, eu tô assim, tá coçando o dedo aqui para mostrar a imagem para vocês, mas eu não posso fazer isso porque é muito meu amigo. Aí o pessoal tem a mania, ah, não, porque ele é teu amigo, ele vai entender. Não, é justamente porque ele é meu amigo que eu não vou trair a confiança dele, entendeu? Então, assim, dá vontade de mostrar a imagem para vocês. É lindo, é lindo. Ele mostra a tela no fundo lá do OpenRocket desenhado bem certinho e mostra na frente o papelão equilibrado do exato ponto. É incrível. Na próxima aula eu mostro para vocês, eu prometo. Mas é fantástico essa forma como ele faz e ela funciona com uma beleza, entendeu? Então, minha sugestão é que você use um esquadro. Vamos supor que aqui seja o plano, aqui seja o teu papelão e aqui seja o teu foguete. E aí você vai pegar um esquadro que ele encosta aqui e aqui no canto do teu esquadro fica um lápis grudado. E aí é só você raspar o teu esquadro nele aqui, que ele vai raspando no chão, no papel, e vai riscando a silhueta do teu foguete. Aí tu garante que ele está perfeitamente na perpendicular. É o projeto que eu estou trabalhando com isso, né? Que eu estou desenvolvendo. Para ele riscar exatamente a perpendicular. Porque se você pega um lápis e risca aqui, ó, pode ser que você coloque ele muito para dentro. Ou se você faz assim, pode ser que você coloque ele muito para fora. A ponta do meu dedo é como se fosse a ponta do lápis. E aí, se eu coloco aqui assim, ó, eu posso estar errando, porque o meu lápis ele é pontiagudo e é centralizado. Então, eu posso fazer ele ficar mais gordo. Com esse método aqui, não. Você coloca ele exatamente na ponta, na silhueta dele, aí você faz direitinho, entendeu? Eu já tô acabando aqui. Tô terminando. Não te disse mais. Aí eu espero lá. Tá bom, perfeito. Entendeu, gente? Então é isso. Vou repetir aqui para mostrar para vocês o. Papelão e acho que Vou repetir. Vamos lá. faça isso para achar o centro de pressão do seu foguete. Coloque o foguete sobre um pedaço de papelão e passe uma caneta contornando ele. Recorte o perfil do foguete que está no papelão e ache o centro de gravidade desse perfil. Esse ponto que você achar vai ser o centro de pressão do seu foguete. Beleza? Então, feito isso, aí você achou o centro de pressão. E aqui vem o meu. Ai, desculpa, o Felipe tinha levantado a mão. Desculpa, Felipe. Fala, pode falar. Felipe? Felipe? Boa noite, Alberto. Boa Eu queria confirmar noite. uma coisa. Ah, Para apresentar o valor do CP na tarefa, pode ser uhum. feito por meio do OpenRocket ou tem que fazer no processo manual? Não, tem que fazer nesse procedimento que é como ensina lá. Se não me engano, foi isso que ele falou Tá, lá, né? Ele ensinou. É claro que se você quiser fazer no OpenRocket para comparar, para mostrar que teu resultado ficou bom, é melhor ainda, porque você vai arrancar um sorriso maravilhoso do teu monitor, entendeu? Então beleza, vai ser então. muito bacana. Tudo bem? Valeu. Valeu. Fala. Ih, eu não consigo ler. Rafaela. Eu queria saber Hum. sobre o desenho, porque no vídeo do Thiago, a parte de trás, perto da ponta mesmo, do bico da garrafa, Uhum. tem um desenho bem alinhadinho. Eu queria saber se tem problema em não ficar tão perfeitamente cortado ou desenhado.
Tem muito problema, tem só problema. Você vai estragar teu material se você não fizer ele direitinho, entendeu? Perca um bom tempo. Quer dizer, se você quer fazer um trabalho bem feito, você saber com precisão, aí você faz isso. Agora, se você quiser fazer só de qualquer jeito, que eu não acho que deve ser o seu caso, aí você pode só fazer um contorno do jeito que ele fez aí, entrega, tá tudo certo, mas não é. É fazer bem certinho. Se tiver qualquer ondulação, significa que você está passando para o papelão um desenho, uma protuberância que não existe. E aí ele vai interpretar como sendo uma área que não tem. Aí ele vai superestimar o valor do teu CP. Por isso que a maioria das pessoas erra porque ela não tem essa mesma precisão. Tudo bem? Maravilha. Uma maneira muito boa que o pessoal faz é colocar embaixo do sol, porque o sol está muito longe, ele gera uma sombra, e aí você só contornar a sombra, porque você garante que a sombra está em cima direitinho. É um método. Um outro método que eu acho também é você empendurar o teu foguete, vir com papel e colar em cima dele. Quando você colar, não, é encostar ele, deixar ele bem encostadinho. E aí você ir marcando em pontos, lugar, um negócio que quando você mexe nele, ele vai balançar, né? Aí dá mais trabalho. A ideia do sol é mais garantido, porque se você colocar uma lâmpada muito perto, o fato da fonte luminosa estar muito próximo vai ampliar demais o teu foguete. E aí, como ele está muito perto, uma área pode ficar mais ampliada do que a outra. Então, você vai estar pegando o teu foguete deformado. Ele não amplia de maneira uniforme, entendeu? Porque tem um efeito de projeção. Você está perto demais. Para quem está perto aqui, tudo bem, mas se ele está longe, aí é um problema. Ah, mas e se eu suspender aqui no caso do sol? Eu suspender? Beleza, porque você suspende o teu foguete num coisa, ele gera uma sombra embaixo, mas aí a sombra é proporcional, aí tudo bem, também é válido, entendeu? Mas aí você pode colocar ele levemente suspenso e aí você faz o desenho. O correto mesmo é deixa ele em cima do papel, embaixo do sol, e aí você vai desenhando em cima da sombra, com todo o cuidado do mundo para não deixar ele passar por cima, tudo bem? E conferindo, olhando por cima assim, para ver se você não erra, tal. Tudo certo? Beleza. Ótimo. Agora eu vou ensinar um método para vocês, para que usa coifa, que, meu Deus do céu, me dava agonia, o pessoal, parece que acabou esse negócio. Eu, graças a Deus, que o tanto que eu falei, eu acho que o pessoal já começou a perceber, exceto para os iniciantes, que é o pessoal pergunta pro pessoal, qual o peso da tua coifa? Qual foi o peso na ponta que tu botou? Ai, meu Deus, quando o cara faz essa pergunta, eu já sei, ele não entende de foguete. Ele não entende de foguete. Porque o peso é como o cara dizer o seguinte: eu vou inventar um remédio que ele vai acabar com a febre. Aí eu disse, cara, a febre é só uma consequência, não é uma causa. Eu fiquei curado, eu tava com febre e eu fiquei curado, né? Porque eu tomei um remédio e a febre passou. Não, é que nem a cura do câncer. O câncer, tem vários tipos de cânceres. Não existe o câncer, tem vários. Então, assim, é como febre. Febre é uma febre provocada, que pode ter sido uma bactéria, uma febre provocada por fungo, a febre provocada por câncer, por qualquer coisa. Mas pode ser, então é muito genérico. Então, esse peso na ponta é o problema, que ele é genérico. E como é que você tem que colocar o peso na ponta? É pelo seguinte: para que teu foguete esteja bem dimensionado, a distância entre o CP e o CG ela tem que ser igual ao diâmetro do teu foguete. O pessoal diz assim, não, tem que estar entre 1 e 2. Eu discordo. Tem que ser 1. Ah, não, o foguete funciona bem quando ele é 0,8. Eu discordo também. Por que que eu discordo? Porque quando você coloca 0,8, na hora quando você enche o teu foguete de água ou de vinagre, o teu CP, o teu CG vai lá para perto do CP e aí ele fica muito suscetível à instabilidade. Como a parte mais crítica do teu foguete é exatamente o lançamento, quando ele está acelerando, se você não acelerar o suficiente, você não vai ter uma velocidade inicial grande o suficiente para que teu foguete vá longe. Porque lembre-se, o alcance dele depende de duas coisas, depende do ângulo de lançamento e da velocidade inicial, que é v ao quadrado seno de 2θ, né? E aí o teu ângulo lá, se for o ângulo de 45, beleza. Mas a tua velocidade, se tu errar no teu CP, ele vai ficar muito perto, ele vai voar torto, ele vai desacelerar, porque a força de resistência do ar é proporcional ao quadrado da velocidade,
Então, ele é altamente sensível com a velocidade, aí teu foguete freia antes de ele começar o voo parabólico dele, que é contra apenas a resistência do ar está atuando. Esse é o problema. Agora, por que o pessoal aconselha colocar 1,5? Porque quando você enche de água, o teu calibre de 1,5 ele vai cair, o teu CG vai para perto do teu CP. E aí o que é que acontece? Quando ele ficar perto, ele não fica perto o suficiente para gerar instabilidade. Ó, isso aqui é uma coisa que está no livro, hein? Já estou explicando de graça, assim, ó, dando a ideia para vocês. Brincadeira, não, mas está no livro mesmo. Mas já para quê? Para que o teu ponto crítico do teu lançamento seja o melhor possível. É claro que ele não pode ser grande demais, porque se ele ficou muito grande, sei lá, 2, perto de 2, lá, acima de 1,5, ele vai sofrer efeitos de instabilidade durante o lançamento. Por exemplo, se bater um vento, ele vai na direção do vento. Isso é um problema. Mas aí é aquela questão da perda, né? Quer tiro na mão ou no pé? Tu escolhe, né? Onde tu vai querer. Então é isso aí. Você quer perder pelo lançamento do super estável ou quer perder durante o lançamento do teu foguete? Então você tem que saber fazer a escolha. E não tem uma resposta certa para essa altura. Não, na minha terra venta muito, então eu prefiro apostar numa boa estabilidade dele, para que ele esteja mais perto. Aí você faz o foguete com a estabilidade um pouco acima de 1. Ah, não, aqui não tem vento nenhum. Então eu prefiro apostar que ele seja super estável. Beleza, então aí tu pode fazer teu CP próximo. Então é essa a regra que ninguém te fala. Você não vai encontrar. Eu nunca vi ninguém comentando sobre isso. Então, o que é que acontece? Eu recomendo que você coloque o teu CP em cima do CG, o teu CP e o teu CG, CP em cima do CG, pelo amor de Deus, nunca, né? Você coloque o teu CP distante do teu CG, o equivalente a um diâmetro, que a gente chama de um calibre, certo? Aconselho fazer isso. Agora, para você fazer isso, aí vem um detalhe. Meu conselho, acha o CG, o CP, achou o CP, tá aqui. Aí mede o teu diâmetro, se for uma garrafa de 2 litros, é aproximadamente 10 centímetros o diâmetro. Aí você bota ele aqui e vai dizer, o meu CG tem que estar 10 centímetros acima do meu CP. Aí você bota lá. Aí você vai pegar o teu foguete, do jeito que está lá, e você vai achar o CG dele. Aí quando você achou o CG dele, marcou lá, e aí vai ver em relação ao CP. Ele está a que distância do meu CP? Ah, ele está 2 centímetros do meu CP. Aí você vai perceber o quê? Que eu tenho que colocar mais massa na ponta para empurrar esse cara lá para frente. Entendeu aí agora? Então é por isso, tem foguete que o teu CP é mais perto, tem foguete que o teu CP é mais longe do teu CG. Então, que depende muito de onde você vai colocar o teu CP, o teu CG, para que você acrescente o peso na ponta. Todo mundo entendeu isso? Ficou alguma dúvida? Ficou beleza? Show de bola. Então, maravilha. Então é isso. Você precisa achar o teu CP e o teu CG, colocar peso na ponta por conta disso, para que o teu CP esteja a um calibre, ou seja, é equivalente ao diâmetro de distância do teu CG. E se você considerar o foguete em pé, o CP fica sempre embaixo e o CG fica sempre em cima, tá? Se você colocar ele invertido, na hora que você lançar o teu foguete, ele vai querer virar. Ele vai fazer isso. Só que, ao invés de ele voar com a ponta dele para trás, ele freia tão rápido que ele já cai imediatamente. E aí, ou seja, ele está instável. Então, qualquer resistência do ar, ele já se acaba. Beleza? Essa é uma dica de ouro que eu não vejo ninguém comentando sobre esse tipo de coisa. Claro, porque o pessoal não estudou a fundo sobre esse negócio. Eu me debrucei, nossa, parecia uma tese de doutorado estudando sobre esse troço aí. É isso, gente. Alguma pergunta? Porque eu já vou encerrar. Eu já falei mais do que eu tinha previsto. 1 hora. Eu estava prevendo meia hora só. Pode levantar a mãozinha. Por favor, não escrevam nada aqui, porque eu não vou conseguir ler, tá? A tela está muito pequena. Tudo certo? Levantou a mão aí a Alícia. Pode falar, Alícia. Professor, dá para me ouvir? Agora melhorou, aumentou o volume agora no final. Eu queria perguntar, porque depois o senhor explicou, mas aí eu só fui pensar nisso depois. Eu estava pensando que era um gráfico só. É para fazer um gráfico para cada lançamento? Não, boa pergunta. Não, é um gráfico só para os 10 lançamentos, do de 50 metros. Aí você vai fazer um outro gráfico
os 10 lançamentos dos 100 metros, entendeu? Então, Aí você vai pode colocar pôr os pontos e depois os a pontos. legenda embaixo. Ah, tá, entendi. Isso. E aí depois eu tô assim, gente, mas se fizer um pra cada vai ficar muito ruim, vai ficar Não, grande. vai ficar, exatamente, vai ficar um monte, 10, 20 gráficos, né, que você tem que colocar. Não, é bom você colocar todos os gráficos para você ter o gráfico a ideia da dispersão dos teus dados, né? Porque o objetivo é o quão perto ele está do alvo que você quer. O teu referencial não é o teu 50 metros lá onde você lançou, não. O teu referencial é o 00. Então, o que importa é o quão distante ele ficou do ponto 00 lá do teu gráfico. Tudo bem? Entendi, professor. Obrigada. Maravilha, nada. Mais alguma dúvida, gente? Fale agora ou cale-se na hora da entrega do relatório. Fala, Ih, não consigo ler teu nome. Pode falar, Thalita. Teria algum exemplo de como deveria ficar esses gráficos no final? O igual que o... Não tenho exemplo aqui. Não tenho exemplo, infelizmente. Seria igual que o Canali mostrou. Pronto, tem sim. Eita, Beto, te define, animal. O que você quer? Ah, mas eu já paguei. O gráfico que eu mostrei agora há pouco, lembra que eu botei vários pontos? Ali seria um exemplo. Aí daqui que eu abro a minha apresentação aqui, que eu salvei aleatório aqui, aí não vou conseguir. Mas aí você mostrei o gráfico, aí mostrei vários pontos distribuídos, ele vai ficar assim, entendeu? Então você tem o central aqui, aí um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, são 10 pontos ao todo. Aí eles vão ficar distribuídos com a marcação direitinho, cada um em cada lugar, o XY de cada um. Tudo Entendi, bem? muito obrigada. Nada. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Ó que eu vou encerrar, hein? Ó que eu vou encerrar. Então, pelo visto, todo mundo Professor, entendeu, né? eu ainda não entendi essa última parte que você falou. Ainda não consegui entender. Do gráfico? Isso, do gráfico. Do gráfico? Não, lembra quando... Eu não vou achar. Ai, eu não sei onde foi que eu salvei. Ah, peraí, tem uma técnica. Eu tenho uma técnica. Vou abrir aqui o cara do ESC. Vou abrir aqui, aberto recentemente. Eu sou bruto. Bruto que nem canto de cerca. Cadê? Nova apresentação, abrir recente. Aqui, achei. É ninja. Bruto aqui. Achei aqui. Vou compartilhar agora. Cadê você? Deixa eu colocar aqui modo compartilhar. Achei. Agora eu não estou achando onde está o zoom. Cadê você, zoom? Deu zoom. Aqui. Aí, achei. Agora eu vou compartilhar. Aqui um exemplo. Ó. Isso aí. Entendeu? Aí aqui só tem 3 pontos, mas aí você vai colocando os pontos cada um. É claro que você não precisa colocar esse eixo X e Y. Você pode só enumerar aqui, ó, -1, -2, -3, aí 1, 2, 3, aí fica esse ponto aqui. Aí você só coloca essa legenda aqui, ó. Tá lá no relatório, né? No relatório tem lá o exemplo. Então aqui fica. Só que aqui só tem 3 pontos, mas seriam 10 pontos. Eu não quis colocar mais para não ficar sobrecarregado e confundir vocês. Mas vão ficar 10 pontos aqui espalhados. Entendeu? E as continhas, não vai precisar das continhas, não? Não, aí as contas é embaixo. Embaixo você vai fazer as Ah, contas para tá. cada um. Aí você pode dar um nome. Esse é o ponto A, primeiro lançamento, ou A, ou B, ou C. Entendeu? Para cada ponto e a conta dele embaixo, relativo com a distância para cada um. Eu posso usar o GeoGebra para Fique à fazer o gráfico? vontade, cara. Qualquer um que você quiser, pode. Tudo bem? Fala, Sorato. Tá ótimo, tranquilo, obrigado. Nada. Professor, desculpa te perguntar, eu não sei se você já falou, Não, relaxa, vai. que eu estava ocupado com um negócio aqui. Mas isso aí você fez aonde mesmo? Esse... Isso aqui eu fiz no Word, cara. No Word, desculpa, no PowerPoint. Ah, tá bom. E outra coisa, eu não sei se você está esquecendo, mas em relação à chamada também. Ah, eu nem sei se hoje tem chamada. Tem? É porque é tarefa nessa aula, né? Eu acho. Ah, tá como tá. Não, então tem chamada. Obrigado. Obrigado pela observação, porque eu já ia passar batida. Realmente eu ia esquecer. Eita. Perdão. Obrigado mesmo. Obrigado. Ó, lembrando que o meu dados aqui tá fora de escala, tá? Meus 5 metros não é proporcional aos 2 metros lá que tá lá em cima. Então tá fora de escala. Eu fiz no PowerPoint, mas não aconselho fazer PowerPoint não, que ele é fora de escala. Isso aqui é só meramente ilustrativo. Não entendi nada, professor. Essa distância aqui, ó,
Ela é quase essa distância. Então, como é que aqui pode ser 2,2 e aqui pode ser 5? Vocês estão iguais. Não faz sentido, entendeu? Então, fora de escala. Se esse aqui é 5, esse aqui deveria estar mais ou menos aqui, assim, ó, para ser 2. Fala, Alicia. Mas aí para as contas pode fazer mais umas tabelas, porque na circular só deu uma tabela, mas aí pode fazer algumas a mais, para não ficar aquela Pode sim. coisa. Isso. Porque aí são cada conta, né, no seu trabalho. Aí a tua tabela. Aí você vê de acordo com o que a circular está pedindo, né? Porque eu li, mas eu já esqueci os detalhes lá. Mas é isso aí. Mas pode sim. Eu não vejo problema nenhum, não. Tá? Tá bom. Obrigada. Professor, aí Oi. finge que ele não caiu nessa linha aí, ele caiu um pouco Aham. fora. Como é que eu vou puxar? Eu vou puxar assim aquele traço igual o senhor fez e já colocar o resultado, ou eu coloco o resultado lá nas continhas? Não, aí o que é que você faz? Eu aconselho fazer do jeito que tá aqui, ó. É porque eu não botei os outros pontos para não gerar confusão. Bota só a coordenada dele. Entendeu? Aí fica a seu critério. Bota a coordenada ou bota o traço aqui, ó. E aqui bota um D. D1. Se chama de D1. E aí lá embaixo você diz que esse D1 vale tantos metros. Entendeu? Porque senão vai ficar muito sobrecarregado o teu gráfico. Fica muito Entendi. poluído. Tudo Mas eu bem? posso também separar esses 10 lançamentos em pelo menos 2, 3 gráficos, né? Que eu tô achando que vai embolar muito. 10 pontos. Eu não aconselho. 10 pontos não é tanta coisa, não, sabe? Você mostra o teu gráfico lá porque assim, o que é que acontece? Se você mostrar teu gráfico aqui todo com papel milimetricamente organizado, quem está olhando já vai saber que, por exemplo, se um ponto está bem aqui onde está a seta do meu mouse, vai saber que da seta do meu mouse está mais perto da origem do que a bolinha. Aí você tem mais ou menos uma ideia. Agora, o quanto que está perto? Aí você olha na tabela lá para ver as contas. É assim que interpreta gráfico, entendeu? Então, É que eu tô só com medo de se ele cair nesse meio desse quadrado e eu ter que fazer outro quadrado aí dentro para o Não, monitor aí se entender. ficar muito em cima, aí você faz o seguinte, ou você amplia o teu gráfico para que você consiga separar, mas se tiver alguns pontos estiver muito longe e aí não der para ampliar, coloca só os pontinhos pertinho um do outro mesmo. Entendeu? Pode fazer assim. Faz o teu gráfico, mostra para o teu monitor, manda para mim, que aí eu analiso. Não, é melhor desse jeito aqui. Que é o teu bom senso vai dizer, cara. Porque se os teus pontos tá lá, tudo. Porque aí, para não ficar poluído demais, que o teu monitor vai olhar assim, não estou entendendo nada desse cara fez aqui. Aí você põe na legenda explicando, ó, os detalhes desse cara aqui tá no mais adiante, ou tal, esses pontos representam isso. Cada ponto você pode chamar de uma letrinha. Ponto A, ponto B, e lá embaixo você vai dizer que o A corresponde a esse ponto, com esses dados aqui e esse valor, entendeu? Tá bom. A última dúvida, se aí eu vou tipo lançar o foguete, ele caiu muito para um lado só. Eu posso tipo mexer a base para jogar ele pro outro canto? Pode. Não pode mexer no teu foguete. Pode sim. Beleza, pode ser que você errou na calibração. É por isso que eu aconselho, lança a primeira vez, vê onde ele caiu, calibra ele. Não, eu errei muito aqui. Aí lança de novo, calibrou, acertou. Beleza, eu já acertei o ângulo. Agora eu vou me preocupar com a pressão. Melhora, vou ter que aumentar um pouquinho mais a pressão. Melhorou. Não, botei demais, boto mais. Acertou o ponto? Tá certinho, pronto. Aí agora fixa ele no lugar lá e começa a lançar ele, os 10 lançamentos normal. Entendeu? Entendi. Mas não Então foi tem isso, erro, obrigado. não. Se a tua base está alinhada com o teu eixo, não tem por que ele ir torto. Que aí é culpa do vento, não é culpa da tua. E o vento você não domina. Pelo menos não por enquanto, né? Tudo bem? Tudo bem, estou com medo da minha base explodir, mas está sob controle. Obrigado, Não, viu? Boa cara, que noite. isso. Com essa base aí eu te aconselho fazer de novo os 10 lançamentos de novo, tudo bem? Aí é o jeito, infelizmente. Consertar a base. Certo? Tá certo. Obrigado, boa noite. Nada. Qualquer coisa, só procurar, estou à disposição. Fala, Rafaeli, ou é Rafaela? Rafaela. Então, eu queria saber sobre quando eu for fazer a medição, eu faço de acordo da origem até onde meu foguete caiu, ou eu posso fazer da minha base até onde meu foguete caiu? A medição? Não, é onde o teu Tem que foguete ser da caiu origem. até a origem. Esquece a base. O que é mais importante é a origem, que é lá o que importa. Tá, Entendeu? lá vai ser Não meu é em centro de relação apoio aonde você está total. lançando. Oi? Lá vai ser meu centro de apoio total. Vou ter que fazer sempre de lá.
Tá. Isso, exatamente. Lá é o teu referencial. Tudo em relação à origem, que é o objetivo onde você quer alcançar. E não de onde você lançou. Beleza? Maravilha. Fala... Ixi, não vou ler, tá? Pode falar. Uma pergunta, mais uma. Ah, O cálculo de Pitágoras é só para fazer caso não caia em um dos eixos, né? exatamente. Bom, você pode aplicar Confirmado. Pitágoras também se ele cair em um dos eixos, só que o outro eixo vai dar 0, né? Aí a conta fica fácil. Ah, tá, Mas dá obrigada. também. Mas é isso. Isso aí, direitinho. Maravilha. Tudo certo então, né? Deixa eu fazer a chamada agora, deixa eu descompartilhar. Ainda dá tempo de fazer pergunta, hein? Eu tô morrendo de fome, mas como eu gosto muito de vocês, dá para aguentar aqui. O Ronaldo deve estar me trucidando lá. Vamos comer. E ele vai viajar, coitado, agora 1h da manhã. Ainda vai andar mais de 1.000 quilômetros de carro dirigindo. Ai, Jesus. Deus o proteja. Vamos lá. Escreva seu nome agora. Pronto. Aí, tá todo mundo já no ponto, né? Esperando com o dedo pronto aí. Isso aí. Gente, se alguém tem dúvida, pode perguntar agora de novo. Então, detalhe, você tem o teu gráfico lá, apontar, você vê a tua, como é que eu posso dizer? O bom senso, usa o bom senso. Eu aconselho que puder usar IA para te ajudar a orientar, mas tem que estar sempre prestando atenção, porque pode ser que ela alucine lá e faça besteira, né? Mas se ela fizer direitinho para ajudar tudo, é excelente também. Então, também serve. Não sou contra o uso de IA, não, desde que seja de forma consciente. Certo? Então, é isso. O CP e o CG você já sabe onde encontrar, tudo direitinho. Então, se tiverem dúvida, pode entrar em contato comigo. Pode ser que eu demore para responder, mas eu respondo. Aí fica por sua conta e risco se tentar mandar mensagem para mim muito em cima da hora. Mas tem os teus monitores aí, que eu espero que você já esteja num nível aí de intimidade com o teu monitor, a ponto que você já possa xingá-lo assim na frente dele. Tô brincando. De maneira que você já possa conversar com ele numa boa, tudo, né? Ser com respeitosamente, tudo. Eu sei que dá vontade de dar uma xingada, enfim. Aí você conversa com ele, faz direitinho, entendeu? Vale a pena, é bem, bem legal. O objetivo, lembre-se, não se perde o crédito na derrota quando se tenta vencer. Então, se você está errando muito, mas o teu objetivo é aprender e o teu monitor percebe isso, ele sente prazer em ajudar. Então, nós aqui estamos aqui para isso, entendeu? Então, principalmente tem os monitores, que muitos deles não são nem pagos. Então, vai voluntário. Muitos deles não, alguns deles não são pagos, são voluntários. Então, assim, ele gosta de ver a coisa funcionando, aprendendo. Então, mostre que você está fazendo uma coisa direitinho. E a essa altura do campeonato, está todo mundo aqui, porque não está de brincadeira, né? Está todo mundo aqui fazendo direitinho. E aí eu não gostaria que o Canales desse a notícia de que ele está botando um monte de gente para fora porque não está fazendo direito. Né? Então, chega de corrupção, né? Nosso país já está ocupado demais com esse tipo de coisa. Vamos fazer nossa parte direitinho. Professor, e aquele método de medir o CP com um ventilador que o senhor falou? Pois é, como esse se mostrou correto, o método do ventilador tornou-se desnecessário. Cara, quebrou minhas pernas, cara. Eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Fiquei feliz, né, porque conseguimos encontrar um método confiável, só ensinando essa maneira, e fiquei triste porque todo o investimento, nós tínhamos feito a peça em 3D já, para colocar o ventilador grandão, porque o problema do ventilador são os efeitos de borda que ele tem, e aí os efeitos de borda, a borda do ventilador, ele gera uma turbulência que você não consegue controlar, então tem que ser um ventilador bem grande, ou fluxo de ar bem... Eu estou com um aluno aí que me procurou, que a gente está trabalhando, estamos desenvolvendo um túnel de vento. Estou fazendo as contas para mostrar para ela. Mas o efeito de borda é uma dor de cabeça, cara. Então você precisaria de um foguete muito grande. Aí não dá, infelizmente. E o exaustor? Porque eu só não sou um exaustor. Mas é o mesmo problema. Porque o exaustor ele tem uma maneira de puxar que está dentro dos limites do efeito de borda, entendeu? Então é o mesmo problema. A não ser que você restrinja o teu espaço. O teu espaço lá, você coloca um túnel para você fazer um túnel de vento. Aí você colocaria um exaustor ao invés de um ventilador. Aí ele puxa o ar e você resolve esse problema. Mas aí você vai ter que gastar bastante. Aí para que a gente vai gastar tanto, em torno aí de uns
400 a 500 reais para produzir um túnel de vento, se eu posso fazer isso com o meu detalhezinho lá, sabe? Então, não vale a pena o investimento. A menos que você queira pesquisar outras coisas, tudo, aí tudo bem, mas para isso aí eu acho desnecessário. Para efeitos didáticos é uma beleza, mas... Entendeu? Fim da chamada. E eu só não Bom, entendi como é que isso ia colocar o foguete e saber onde é que era o centro de pressão. não, aí o que a gente vai fazer ali é para... Ah, tá, para achar o centro de pressão? Não, tá, aí tem uma técnicazinha, porque eu só expliquei pela metade, né? Aí tem uma técnicazinha para você saber. É você empendurar ele na hora quando liga o vento, você vai procurar o ponto dele onde ele vai virar e ficar perpendicular ao vento. Porque se você pegar um cilindro, imagina aqui minha mão aqui, imagina que aqui na horizontal o cilindro essa área aqui é o túnel de vento. Aí você pegar um cilindro aqui. Se eu pegar um cilindro e botar ele com o vento atuando aqui, o que vai acontecer? Ele vai virar, automaticamente ele vira. É um princípio físico, ele vira, ele faz isso. Ó. Aí o que acontece? Se eu colocar uma ponta nele, uma pontinha nele aqui, ele vai virar do mesmo jeito. Aí o que acontece? Eu coloco umas aletas. Aí as aletas vai fazer o seguinte, quando eu estou equilibrando aqui no centro de gravidade dele, né? Aí na hora quando o vento bate, ele vai tentar girar e a aleta não deixa. Ele vai fazer isso, vai tentar girar, a aleta não deixa. Aí, beleza, tá aqui meu foguete. Aí agora eu quero achar o local onde ele vira. Aí eu vou testando. Aqui ele não vira, aqui ele não vira, mas quando chega bem aqui, aí ele vira. Virou, pronto. Mesmo com a aleta, mesmo com a coifa, aí ele virou. Pronto, então aqui é o CP dele. Entendeu? É legal, né? Nossa, é muito show esse método. É muito maneiro, mas tudo isso era pendurado em uma corda? Tudo isso pendurado ou numa basezinha lá que você não dá liberdade para ele oscilar, para ele mexer apenas nesse eixo e não nesse eixo aqui, né? Que ele gire apenas assim e não assim. Aí fazia isso. Ah, ia ser divertido, ia ser muito legal para você achar. Mas para que ter esse trabalho todo? Para que complicar se eu posso facilitar, né? Se o coisinha lá deu certo. Então, Cuidado senhor quando descobriu isso, hein? ô, cara, obrigado. Mas eu apanhei muito. Depois que eu não descobri, eu falei, eu até lembro que eu falei pro Washington, né? Eu disse, rapaz, não sei se eu rio ou se eu choro. Porque eu investi tanto tempo nesse negócio. Mas foi bom porque serviu para aprendizado, né? Essas coisas, errar não é ruim, não. Quando se quer acertar, o erro, ele vira um incentivo, né? E não uma reclamação. Ponto. É basicamente um incentivo. Então, eu tive que errar para poder aprender. É isso, basicamente isso. E aí eu posso Eu não ajudar. entendi sua lógica de só olhar para um ventilador. Olhou para o ventilador e sabe, vou encontrar um centro de pressão num ventilador. É porque o fenômeno é o mesmo, né? Vento. Então, o princípio é o mesmo. É claro, já tenho o quê? 44 anos, então já sou físico há mais de 10 anos, fiz mestrado, mexendo doutorado, tudo bem, não terminei, estou acabando, finalzinho, tudo. A punhação, cara, a gente aprende, vai aprendendo. É a mesma coisa com vocês também. Quanto mais cedo vocês começarem a trabalhar com essas coisas, vocês vão ganhando o que a gente chama de feeling, a intuição, vocês vão ganhando a sensibilidade, o feeling, a sensibilidade do teu trabalho, entendeu? Aí vai ficando fácil, a intuição vai surgindo. É só deixar a criatividade falar mais alto, deixa a criatividade. Eu sei que tem muita gente, os que estão perto de mim não me suportam, porque eu encho o saco, eu falo muito, eu vou contando, é só perguntar o canal. Eu vai falar por educação, ele diz, mas Canalha, você fale a verdade. Aí ele vai dizer, é chato pra caramba esse cara, porque eu vou lançando as ideias, a gente vai, assim, de 1000 erros, a gente acerta. O bom é que o que acerta, acerta muito, né? Então, compensa. Mas até, bom, enfim, faz parte. Tudo bem? É isso. Então, gente, valeu, brigadão vocês aí, se tiverem dúvidas para mandar mensagem, eu vou comer, a barriga já tá roncando. E uma boa semana para todo mundo, bom final de semana, boa semana para todos, Deus os abençoe e qualquer coisa me procura, tá? Não esse final de semana que eu vou estar de viagem, o negócio vai estar doido, mas no resto tá tranquilo. Boa noite, gente. Aqui, boa noite. Valeu, professor, muito obrigado, boa noite. Valeu, eu que agradeço. Com Deus, até mais. Quem vai pro campo amanhã para a jornada, boa viagem, tá? Valeu. Saindo em 3, 2, 1.